Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia e vamos continuar, né, o estudo dos vegetais e vamos para o grupo das pteridófitas. Então, características, né, desse grupo. São agora vegetais que nós chamamos de traqueófitas, tá? Por que traqueófitas? Porque essas plantas agora, esses vegetais, eles apresentam vasos condutores de seiva. Então, nós falamos que eles são vasculares, tá? Lembra lá do grupo anterior, das briófitas? Lembra que elas eram pequenininhas, né? E o que limitava o tamanho delas era o quê? A ausência dos vasos condutores de seiva. Agora não, essas plantas elas são maiores, tá? E com vasos condutores, o que faz com que elas sejam chamadas de vasculares, tá? Esses vasos condutores, vai ter uma aula depois que a gente vai abordar com calma quais são, mas já adiantando um pouquinho, eles são chamados de xilema e floema, tá? O xilema é aquele que vai transportar seiva bruta, né? Água e sais minerais absorvidos pelas raízes, que vai conduzir até todas as partes do vegetal. E tem o floema, que vai transportar os produtos derivados da fotossíntese, tá bom? Então, são plantas já que têm um transporte de substâncias aí de um modo mais eficiente, então são plantas maiores. E como característica também, essas pteridófitas, elas são plantas que não produzem sementes, tá bom? Elas vivem em ambientes terrestres, úmidos, tá bom? Mas tem algumas espécies que são aquáticas e tem algumas representantes aí dos desertos, mas principalmente, tá bom? A gente considera que elas habitam aí em ambientes terrestres úmidos, mas sempre tem uma exceção, né? Os esporófitos representam a fase dominante, enquanto o gametófito, né, vai ser uma geração bem curta, tá bom? Isso, de novo, olha, é uma característica contrária às briófitas, tá bom? Então, esporófitos agora, e a partir de agora, em todos os outros grupos, o esporófito é a fase dominante, a fase duradoura. E os esporófitos são muito maiores do que os gametófitos, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente ainda. Apresentam, olha, raiz, caule e folha, tá? De novo, comparando com as briófitas, lembra? Elas não tinham essas estruturas. Tinha algo que se parecia com uma raiz, algo muito semelhante a um caule, mas não tinham todas as funções de uma raiz, de um caule, de uma folha. Agora tem, tá bom? Na imagem aí vocês têm os principais representantes, né, dessas pteridófitas. Então, samambaia, muito conhecido, né, por ser uma planta ornamental aí, né, decorativa de ambientes internos e externos. Avenca, cavalinha, e tem outros representantes aí, ó, e o famoso trevo de 4 folhas é uma pteridófita, tá bom? Adaptações ao meio terrestre. Bom, elas são plantas agora que conseguem sobreviver no meio terrestre, dependem da água, lembra que elas são plantas de ambientes terrestres úmidos, mas elas têm algumas adaptações que permitem que ela seja maior, que ela fique mais tempo um pouco distante da água, tá? Então, uma das primeiras adaptações que a gente considera aí são as folhas, tá bom? As folhas dessas plantas, agora desses vegetais, elas têm estômatos. E os estômatos são essas válvulas, tá? A gente chama de válvula por quê? Porque ele controla a saída de água no processo de transpiração, tá? Quando o ambiente está muito seco, o solo está muito seco, esse estômato, ó, ele se fecha, tá? Que nem a segunda imagem aí, o estômato está fechado. Por quê? Porque a planta não pode perder água. Ela está detectando que o solo tem pouca água. Então, por que ela vai ficar transpirando, perdendo água na forma de vapor? Então, esse estômato, ele se fecha. Por isso que a gente fala que é uma válvula, tá? Ele regula a perda de água, ok? Isso vai de acordo com o ambiente em que aquela planta está inserida. Outra adaptação é também na folha, que é a epiderme, né? Essa camada superior aí e inferior da planta, que é revestida por uma cutícula serosa. Então tem aí um lipídio, né? Que vai reduzir a perda de água por transpiração, tá? Então, duas adaptações existentes aí nas folhas que fazem com que essa planta consiga sobreviver na terra, um pouco mais distante da água, certo? Raízes. Lembra que agora sim ela tem raiz?
Então, além da função de fixação, essa raiz agora absorve água e absorve junto com a água nutrientes inorgânicos, certo? Então, essa raiz agora tem dupla função, tá? Fixação e absorção de água e nutrientes. Gametófito reduzido, certo? Então, esse gametófito, lembra, gametófito é a estrutura que produz gametas. E lembra também que os vegetais, eles apresentam um ciclo com alternância de gerações, né? Que é a metagênese. Então, ora se reproduz produzindo gametas, ora não. Então, quando tem o gametófito, ele é muito pequeno, tá? Ele tem poucos milímetros e ele é chamado de protalo. Tá? São autótrofos avasculares, certo? E possuem rizóides. Lembra lá de briófita? Então, aparece agora esse rizóide, tá? Ele vai ser para fixação mesmo, apenas. E vive só alguns dias, que é no período de maior umidade, mesmo só para poder produzir esses gametas. Agora, uma coisa importante, né, sobre a existência desse gametófito, embora seja curto o período dele, né? É que como ele vai produzir gametas, lembra que toda vez que produz gametas, começa a variabilidade genética. Então, as plantas que vão nascer a partir dessa produção não são clones, né? Existe agora variabilidade genética porque ocorre a recombinação genética quando o gameta feminino encontra o masculino, certo? Isso é muito importante para essa conquista do ambiente terrestre para esses vegetais. Quanto mais variedade tiver, mais ambientes diferentes eles conseguem colonizar, certo? Outra adaptação para o meio terrestre. O esporófito é dominante e é ramificado, tá? Então, geração esporofítica dominante. A gente fala que é a geração duradoura, tá? E a gente sempre tem como estudo de pteridófita o estudo da samambaia, tá? Que é o vegetal aí desse grupo mais conhecido, né? E mais representativo mesmo, tá? Então, os gametófitos são muito maiores, certo? E olha, tudo que está sendo mostrado nessa imagem é o esporófito, certo? Então, onde você tem as raízes, esse caule que nós chamamos de rizoma, tá bom? A folha. Na folha, nós temos estruturas aí no verso, né? Se você pegar uma samambaia e olhar a parte de baixo dessa folha, você vai perceber que existem muitas bolinhas, né? E essas bolinhas são os soros, tá bom? Que são estruturas que vão produzir esporos, tá bom? Sempre no verso dessa folha. E o soro, ele é o quê, então? Ele é um grupo de esporângio. Lembra que o esporângio, estrutura que vai produzir o esporo? Então, estão aí, certo? E os esporos são produzidos por meiose, ok? Ciclo de vida, então. Olha só. As samambaias, né, as outras pteridófitas, né, apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações. Então, falei anteriormente, né, que é a metagênese, onde tem uma geração esporofítica, que é dominante, né? E tem uma geração gametofítica que dura pouquinho tempo, certo? E aí vamos começar por onde? Vamos começar pelos esporos, né? Estruturas aí produzidas lá pelo esporófito, certo? Então, nós vamos ter aí esporos. Esses esporos, eles vão ocorrer, né, divisões mitóticas aí, certo? E aí ele cai sobre o solo e germina, certo? Vai acontecer essa sucessão de mitoses, onde a partir do esporo é que vai originar o gametófito, certo? Então, olha só, o esporo, ele é uma estrutura haploide. Olha aí, o esporo é N, ele é haploide, ele tem metade do número cromossômico da espécie, certo? Ele, por mitoses, vai crescer, vai germinar e vai originar essa estrutura que a gente chama de protalo, ok? E é o gametófito, certo? Que vai produzir gametas. Uma característica interessante aí da samambaia é que esse gametófito, ele tem os dois sexos. Então, você percebe aí que nessa imagem, você tem uma região do protalo que produz anterídeos, que vai produzir anterozoides, que são os gametas masculinos, e tem uma região que tem os arquegônios, e lá dentro tem a oosfera, certo? Então, ele é uma estrutura que tem
a gente fala que ele é bissexuado, né? Ele tem os dois órgãos produtores de gametas, certo? O que vai acontecer agora? O anterídeo, ele precisa da água, tá? Ele também é um gameta que precisa da água para alcançar a oosfera. A oosfera não sai do interior desse gametófito, igual nas briófitas, lembra? Que só o masculino que nadava até o feminino, só que na briófita eram plantas diferentes, né? Tinha a planta feminina e a planta masculina, agora não, é a mesma. Então, esse anterozoide, ele vai nadar até a parte feminina. Ah, mas e aí, cadê a variabilidade genética se os dois vieram do mesmo gametófito? Só que não. Esses vegetais, eles têm estratégias, né, reprodutivas para que o gameta masculino não fecunde o gameta masculino, não fecunde o feminino do próprio protalo, tá bom? Então, eles são produzidos até em épocas, né, um pouco diferentes. Épocas que eu digo são períodos do dia apenas, né? Só para esse gameta dar tempo de nadar até outro protalo, tá bom? Então, a natureza ela se encarregou, né, de fazer com que não ocorra essa autofecundação, embora ocorra, né? Às vezes o vegetal está muito sem alternativa, não tem outro gametófito para fecundar, vai aquele mesmo. Mas quando tem disponibilidade, né, muitas plantas, né, próximas, evita-se, tá? A natureza procura evitar essa autofecundação, tá bom? Então, depois que o gameta masculino fecundou a oosfera, né? Então, o anterozoide fecundou a oosfera, vai acontecer o quê? Vai acontecer a formação de um embrião, certo? Esse embrião é que vai originar o esporófito. E o esporófito vai crescer sobre o gametófito. Tá vendo aí na imagem? Ele vai crescer sobre o gametófito, certo? E aí, a raiz, né, que tem ali, ela vai absorver água e nutrientes, e aí esse esporófito, ele passa a viver independente do gametófito. Só que aí esse gametófito, então, desintegra. A partir do momento que o esporófito ganha independência, esse gametófito desintegra e o esporófito agora assume, né, a maior parte desse período de vida dessa planta, vai produzir novamente os esporos, esse ciclo vai continuar, ok? E aí, assim, a fabricação, né, desse gametófito só vai surgir em uma época específica, principalmente quando tem água, certo? E aí, outro período, certo? Vai estar se reproduzindo por esporos, ok? Então, sobre pteridófitas, certo? Pense nas adaptações dessa planta ao meio terrestre e pense também nas comparações com as briófitas. As briófitas são aqueles vegetais que foram os primeiros a chegar, né, colonizar o ambiente terrestre, mas muito dependentes da água, né, e com muitos fatores limitantes de crescimento. Agora não, esses vegetais conseguem ser maiores porque têm vasos condutores de seiva e tem mais adaptações à sobrevivência no ambiente terrestre, certo? Então, até a próxima aula, pessoal!